Graça e paz do Senhor para todos os irmãos, queridos e amados que estão aqui com a gente. É um prazer ter vocês participando desse culto. Minha saudação também ao pessoal que nos assiste pelo canal Promessista Taubaté do YouTube e também ao pessoal que está nos ouvindo pela rádio Paz do Vale, FM 95.1. Quero pedir a todos vocês, por favor, que fiquem assentados, por gentileza. A gente vai, nesse momento, ouvir a palavra de Deus. A gente tem que acreditar que Deus é real e Deus, Ele fala com a gente de diversas maneiras durante uma reunião como essa. Deus fala com a gente por meio das sensações que a gente tem. Sabe aquela emoção que a gente tem em alguns momentos no culto? Deus fala com a gente desse modo. Deus fala com a gente por meio das canções que estão de acordo com as Sagradas Escrituras. Elas também movem o nosso coração em direção a Deus. E o momento da ministração da mensagem é uma outra oportunidade de ouvirmos a voz de Deus. Jamais devemos ouvir uma mensagem como se fosse um mero discurso, como se fosse uma palavra humana. A gente precisa refletir naquilo que o pregador está dizendo à luz da Bíblia, para que Deus fale com a gente de maneira profunda. E ao longo desse mês, Deus tem algo a nos dizer. Estaremos todas as semanas meditando sobre um salmo da Bíblia. Os salmos da Bíblia são inspirados por Deus e tem uma palavra pontual para cada um de nós, uma palavra específica para o nosso coração. E nós colocamos o tema sobreviventes, o tema dessa série, para que a cada semana a gente reflita sobre uma poesia que esteja relacionada a esse tema. E hoje estaremos ouvindo Sobrevivendo às Tragédias. Mas para dar sequência aqui, a mensagem propriamente dita, eu quero pedir a você que está me ouvindo em casa, assistindo, você que está aqui, para fechar os seus olhos. Feche seus olhos, escute a minha oração, para que nesse instante o Espírito Santo desde já comece a trabalhar no seu coração. Meu Deus e meu Pai, a gente tem sentido a Tua presença de diversas maneiras durante esse culto. O simples fato de estarmos reunidos para participar de uma programação como essa, já é motivo suficiente para dizer que Deus está falando com a gente. Deus tem falado, Deus vai falar ainda mais. E esse é um momento oportuno, onde estaremos consultando as Escrituras. As Escrituras são palavras inspiradas pelo Espírito Santo, porque os homens que escreveram as Escrituras, ó Deus, não falaram de si mesmo, mas foram insuflados pelo Espírito Santo para reproduzir em nosso coração tudo aquilo que vem do coração dos céus. Abençoa, meu Deus, que a cada culto que nós estaremos celebrando durante esse mês, nós possamos entender o que Deus tem preparado para nós. E dessa forma, sejamos renovados no nosso entendimento e no nosso ânimo. Assim nós oramos, ó Deus, que a Tua bênção esteja sobre esta palavra, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A gente vai fazer a leitura bíblica do Salmo de número 57. Salmo de número 57, os 3 primeiros versículos da palavra de Deus. Diz assim o Salmo de número 57, na Bíblia Revista e Atualizada. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia
e a sua fidelidade. No ano de 1914, o Titanic, a maior e mais segura embarcação daquele tempo, enquanto realizava sua primeira viagem, colidiu com um iceberg. A colisão fez o Titanic naufragar, levando a óbito cerca de 1.500 pessoas. Foi uma verdadeira tragédia daquele tempo. Apesar das centenas de mortes, a história diz que cerca de 700 pessoas foram resgatadas com vida. A gente pode dizer, com toda a segurança que a Bíblia nos dá, que a graça de Deus se manifestou nesse trágico episódio através do número de sobreviventes. Apesar das 1.500 mortes, 700 pessoas foram alcançadas por um grande livramento de Deus. Essa ação livradora do Senhor é muito comum na história, nas páginas das Escrituras e principalmente no livro de Salmos. Você vai encontrar em diversas histórias da Bíblia Deus livrando pessoas. E no livro de Salmos são os depoimentos daqueles que sobreviveram a grandes perigos da vida. Só para a gente se situar a respeito do conteúdo dos Salmos, existe uma classificação nas Sagradas Escrituras chamada de livros poéticos. Alguns livros foram escritos em tom de poesia. O seu estilo literário era um estilo poético. E Salmos fazem parte deste conjunto de livros poéticos da Bíblia. Porque ele revela poesias inspiradas por Deus. E essas poesias foram inspiradas pelo Senhor para ensinar grandes verdades e grandes lições espirituais. No Antigo Testamento, o livro de Salmos era uma espécie de livro de cânticos. Ele era cantado durante os cultos. Não era lido. Via de regra, era cantado. E todas as vezes que eles cantavam o livro de Salmos, o Senhor falava de maneira profunda no coração de quem ouvia as canções. E como se trata de um livro inspirado pelo Espírito de Deus, aquilo que está registrado nessa porção bíblica também nos ensina nos dias de hoje. E o Salmo de número 57, objeto da nossa reflexão nesta oportunidade, registra o testemunho de uma pessoa que sabe o quanto Deus é capaz de nos livrar das tragédias da vida. Quem redigiu esse trecho das Sagradas Escrituras teve uma experiência de livramento. E a experiência deste indivíduo pode nos ensinar muitas coisas boas, sobretudo nos períodos trágicos da nossa história. E eu gostaria de compartilhar com vocês duas verdades que o escritor do Salmo de número 57 nos apresenta na sua poesia. A primeira delas diz o seguinte: as tragédias da vida não representam o fim da nossa história.
Será que você que está aqui no ambiente presencial pode ler essa primeira verdade espiritual? Por gentileza. 1, 2, 3. As tragédias da vida. Ouça-me. Ouça-me, você que está em casa. Você que está no seu carro. Onde quer que você esteja nos assistindo. As tragédias da vida não representam o fim da nossa história. A palavra misericórdia aparece 2 vezes no primeiro versículo do Salmo 57. Essa expressão, misericórdia, na Bíblia, está relacionada a desespero. Pessoas desesperadas na Bíblia usavam essa expressão, clamavam por misericórdia. Vide o cego Bartimeu no Novo Testamento. Quando se dirigia a Jesus, ele dizia: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Como essa expressão aparece 2 vezes no Salmo 57, não é difícil entender que quem escreveu essa porção bíblica estava enfrentando uma calamidade. Estava enfrentando uma tragédia e precisava urgentemente de refúgio. E é exatamente por isso que no texto bíblico Deus é citado como abrigo daqueles que são vitimados pelas tragédias da vida. Na poesia, os irmãos vão perceber que o Senhor dos céus, curiosamente, é citado com asas. A princípio, isso pode causar algum tipo de confusão no nosso entendimento, porque Deus é espírito, Deus é um ser imaterial, invisível. Como o autor o descreve com asas? Evidentemente que o autor não está utilizando uma frase no seu sentido literal. Quem escreveu essa parte da Bíblia sabe que Deus não tem asas. O autor está falando de uma maneira figurada. E ao que tudo indica, sua intenção era comparar a proteção divina com a proteção que uma galinha dá aos seus filhotes. Jesus utilizou a mesma figura de linguagem quando se referia ao povo de Jerusalém. Em dado momento, a Bíblia diz que Jesus olhou para Jerusalém e chorou, lamentou o distanciamento daquele povo dos projetos de Deus. E sabe quais foram as palavras de Jesus? Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como uma galinha ajunta os seus pintinhos. É nessa linha de raciocínio que no Salmo 57, Deus aparece com asas. Porque uma mãe galinha, quando percebe predadores tentando capturar os seus pintinhos, os seus filhotes, ela os esconde debaixo das suas asas, a fim de protegê-los. As asas de uma galinha protegem os pintinhos, é o refúgio para aquelas pequenas criaturas. Do mesmo modo, a poesia bíblica nos ensina que as asas de Deus, que a proteção de Deus, é o refúgio para aqueles que nele creem. Coisa maravilhosa. Existem muitos predadores tentando nos devorar a todo instante. Em alguns momentos nos sentimos presas fáceis, nos sentimos pequenos, impotentes,
Mas a Bíblia está nos dizendo que nós temos onde nos proteger. Debaixo das asas do Senhor encontramos segurança. Esse é o tipo de proteção oferecida pelo Todo-Poderoso. Você vai concordar comigo, meu irmão, minha irmã, que nenhum de nós está imune a tragédias nesta vida. Quantas vezes nós somos surpreendidos pelo caos? Notícias ruins chegam até nós e nos impactam. Notícias de doenças, acidentes e outras situações terríveis têm a capacidade de pressionar a nossa alma. E os primeiros versículos do Salmo 57 nos ensinam que as tragédias não representam o fim da nossa história. Essa é a parte interessante do nosso primeiro tópico da mensagem. Todos nós enfrentaremos desabamentos neste mundo. Seremos surpreendidos verdadeiramente pelo caos. Mas não precisamos entender o acontecimento ruim como a última página do livro da nossa vida. O fato de você estar experimentando uma tragédia não quer dizer que houve um ponto final na sua história. Uma vez eu escutei e li a seguinte frase: no final tudo termina bem. Se ainda não está bem, porque não é o final. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas ela é verdadeira. Ela contém um princípio bíblico. Se você tem relacionamento com Deus e está passando por um momento trágico e as coisas não estão bem, acredite, ainda não chegou à conclusão da sua história. Porque para quem confia em Deus, no final tudo termina bem. Tudo termina bem. No versículo 1 do Salmo 57, se você ler, no Salmo 57, depois que ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Ele declara: pois em ti a minha alma se refugia, e logo em seguida diz: à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Meu irmão e minha irmã, essa parte final do versículo é tremenda. Como Deus me confortou nessa parte final do versículo. Porque apesar de estar desesperado, o autor do Salmo 57 diz que tenham de se refugiar até que passe as calamidades. Ele tem convicção que a calamidade vai passar. Ele diz no Salmo que a calamidade não dura para sempre, meu irmão e minha irmã. Tragédias têm prazo de validade, elas não duram eternamente. Isso precisa nos confortar, meus irmãos. Quando estiver doendo bastante no nosso coração, lembremos, vai passar. A dor aumentou, mas vai passar. Eu estou em crise, mas vai passar. As coisas não andam bem, vai passar. Esse tempo vai passar. A palavra está nos garantindo. As tragédias não são o fim da nossa história. Além dessa certeza de que os momentos ruins não durarão para sempre, o versículo 2 nos garante que o Deus Altíssimo tomará todas as providências necessárias. Veja o que diz o versículo 2 do Salmo 57. Ele diz assim, olha como o autor, ele se reporta, logo depois de falar do seu desespero para Deus, ele diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Que palavra poderosa! Ele diz: eu vou clamar ao Deus Altíssimo. Ele entende que Deus é Altíssimo, é aquele que é maior do que todas as coisas.
Por que ele não diz Deus é alto? Por que ele não diz Deus é grande? Porque ele entende que Deus é muito maior do que algo alto ou grande. Deus é altíssimo e está acima de todas as coisas. Clamarei ao Deus altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Irmãos, que palavra tremenda. Deus executa tudo que for necessário. Nos dias de tragédias, lembre-se disso. Se refugie no Senhor. Espere a calamidade passar na presença de Deus. Não abandone a presença de Deus. Esteja debaixo das asas do Altíssimo enquanto estiver passando pela calamidade, porque no tempo certo Deus agirá ao seu favor, porque Ele é aquele que tudo executa. Nessa parte da Bíblia não há mistério, meu irmão e minha irmã. A palavra tudo, teologicamente, significa tudo. Não tem outro significado. O Deus que tudo executa. Chega o momento que a gente diz, eu não consigo fazer nada. Eu não tenho força para fazer absolutamente nada. Para quem não consegue fazer nada, vem essa palavra divina. Deus é aquele que tudo executa. Deus executa tudo o que for necessário para livrar você do dia mau, para livrar você da tragédia. Meus irmãos, os dias difíceis não são a conclusão da nossa história. Podemos nos refugiar nas asas protetoras do Senhor e confiar que Ele trabalhará a nosso favor em todo o tempo. Não há motivos para desespero. Deus está cuidando de nós. Ouça, meu irmão, Deus usa muito palavras simples na Bíblia. Eu gosto das palavras simples, sabe? Eu amo também ouvir palavras mais profundas. Admiro muito pessoas que têm essa capacidade de profundeza das Escrituras. Mas assim, Deus também usa palavras simples e objetivas. Simples e objetivas. E essa frase aqui que Deus tocou no meu coração, eu quero lembrar a vocês. Não há motivos para desespero. Deus sempre estará cuidando de nós. Não fique desesperado no dia mau. Durante as tragédias, não se desespere. Não importa que tamanho da tragédia que você estiver passando. As tragédias são variáveis. Para uma pessoa, a tragédia é a falência de uma empresa. Para outra, a tragédia é a notícia de uma doença mortal. Para uma mãe, a tragédia é a perda do filho. Não sei qual tragédia você viveu ou você está vivendo, mas se refugie no Senhor e se lembre que não há necessidade de ficar desesperado, porque Deus cuida de nós. Deus cuida. Ele cuida. Segunda lição espiritual que o Salmo 57 nos diz. As tragédias são oportunidades de presenciar o agir de Deus. Será que vocês podem, por favor, vocês estão aqui presencialmente? 1, 2, 3. As tragédias são oportunidades de presenciar o agir de Deus. Segura, porque vem do céu o que Deus vai falar com você agora. É tremendo, irmão Antônio. É tremendo, Gabriel, segure, porque o versículo 3 relata que Deus envia auxílio dos céus para livrar os que estão em iminente perigo. Está aí no versículo 3 do Salmo 57, olha o que diz, Ele, se referindo a Deus, dos céus me envia o seu auxílio e me livra. É maravilhoso porque o auxílio não vem da terra. O auxílio vem do alto. Isso tem um significado na Bíblia. Sabe o que a Bíblia está dizendo para você, para mim? Que o livramento é algo sobrenatural. O livramento não é sorte. O livramento não é acaso. O livramento não é produto da inteligência humana. O livramento vem do Deus Todo-Poderoso. Amados, Deus é especialista em salvar vidas. Quando a gente vai à praia, é muito comum a gente ver alguns profissionais com colete, denominado salva-vidas. Pessoas que estão ali atentas
quando alguém está em perigo enquanto se diverte no mar. Em todo momento, irmãos, a todo instante, Deus está à disposição para livrar pessoas. Ele é especialista, ele tem uma larga experiência. Vai para a Bíblia. Quantas vezes Deus livrou pessoas? Pena que faz muito tempo, hoje não tem como aferir as pessoas que foram vítimas do Titanic. Mas imagine os sobreviventes do Titanic. Eles poderiam dizer aqui num culto como esse quanto Deus foi poderoso para livrá-los. Enquanto mais de 1.500 pessoas morreram, 700 foram protegidas, e podemos dizer, foram protegidas, foram resgatadas pelo próprio Deus. Deus as protegeu, que coisa maravilhosa. Irmãos, o livramento é uma concessão divina para aqueles que enfrentam as calamidades. E nessa perspectiva, olha que coisa interessante, pode-se afirmar que os momentos trágicos são oportunidades de Deus se manifestar. Momentos trágicos são oportunidades para a manifestação de Deus. O versículo 3, no final do Salmo 57, diz que a misericórdia e a fidelidade do Senhor estarão presentes sobre a vida daqueles que estiverem passando por calamidade. O texto diz, assim como ele envia auxílio do céu, ele envia a sua misericórdia e envia a sua fidelidade. Quando a gente passa por uma tragédia, é um excelente momento de Deus revelar o quanto ele é fiel. Ele envia a sua fidelidade no dia mau. É ali que a gente percebe o quanto Deus é fiel. O quanto Deus é capaz de cumprir as suas promessas. O quanto Deus é capaz de executar a sua palavra. Apesar da dor causada pelas tragédias, é preciso perceber o quanto o Senhor se faz presente na vida de quem sofre. Quando você estiver sofrendo, ao invés de ficar injuriado, ao invés de se tornar um murmurador e perguntar para Deus por que as coisas estão acontecendo com você e não com os outros, sinta-se um privilegiado, porque os dias maus são oportunidades de Deus se revelar a você. É nessas horas que Deus se revela. O Salmos 46 diz que Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Que coisa maravilhosa. Chegou o dia da angústia, chegou a hora da angústia, então é o momento de Deus agir. É ali que Deus se revela como refúgio, é ali que Ele se revela como fortaleza e como socorro bem presente. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, Deus está na companhia de quem está sofrendo. Você que está me ouvindo em casa, você está sofrendo, você tem o privilégio de ter Deus lhe acompanhando. Deus não te deixa sozinho, jamais. Quando a gente sofre, quando a gente se sente abatido, é nessas horas que Deus mais se faz presente. Essa companhia divina nos leva a entender que as crises produzem um cenário favorável para o agir de Deus. Escute, porque vem do céu para o seu coração. A companhia divina nos leva a entender que as crises produzem um cenário favorável para o agir de Deus. Não haveria cura divina se não houvesse doença. Para Deus manifestar uma cura, alguém teve que ficar doente, percebe? A tua doença pode ser uma oportunidade de Deus realizar uma cura. Não haveria provisão divina se não houvesse escassez. Aqueles momentos difíceis da sua vida financeira são excelentes oportunidades de Deus manifestar a sua provisão. Lembra do profeta Elias? O profeta Elias estava em um determinado lugar, num período complicado, onde o mundo vivia sob crise.
A crise econômica era muito mais intensa do que a crise que nós passamos nos dias atuais. As pessoas passavam fome. Segundo a Bíblia, literalmente, as pessoas comiam seus filhos, de tanta fome que tinham. Veja que coisa terrível. Mas a Bíblia diz que o profeta foi conduzido por Deus a um riacho, um lugar onde tinha um riacho, chamado o Riacho de Querite. E 2 vezes por dia, em meio àquela escassez, os corvos vinham até o profeta e traziam pão com carne. Onde é que aqueles animais encontravam pão e carne? Meu irmão e minha irmã, não me pergunte. Isso tem que ficar naquela conta dos segredos de Deus. Numa época de crise, onde faltava pão, faltava carne, Deus levava esses corvos para algum lugar, para trazer pão e carne para o profeta. O profeta Elias entendeu, no momento de crise, eu posso experimentar a milagrosa provisão de Deus. Quando você estiver passando por uma crise financeira, lembre-se, quem sabe não é nessa hora que você vai poder enxergar o corvo da provisão. Você vai ver uma provisão que você nunca viu no tempo da prosperidade, porque na prosperidade é muito comum a gente não valorizar aquilo que a gente tem. É muito comum a gente não valorizar os pequenos detalhes da vida. Quem sabe o período de escassez será uma grande oportunidade de você enxergar o quanto Deus da provisão é poderoso. Não haveria provisão se não houvesse escassez. Não haveria consolo se não houvesse tristeza. Quem de nós gosta de passar por abatimento? Ninguém. A gente gosta de estar feliz, até porque Provérbios diz que o sorriso deixa a pessoa mais bonita. Verdade, se você que se acha menos bonito, está aí uma dica bíblica, inspirada por Deus, né? O sorriso formoseia o rosto. Sorria mais. Você ficará mais bonito, segundo a Bíblia. A tristeza, ela rouba a nossa beleza. Ela rouba a nossa beleza. Ninguém gosta de ficar triste. Mas na tristeza a gente tem a oportunidade de ser consolado pelo Senhor. A Bíblia diz, inclusive, que esse é um dos nomes de Deus, Paracleto. Está lá em João 16. É uma palavra grega que significa companheiro e consolador. Uma palavra atribuída ao Espírito Santo, que também é Deus. Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração. Olha, se eu for, eu virei outra vez. Mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei outro. Alguém semelhante a mim, com o mesmo poder, com a mesma natureza. Eu enviarei outro, enviarei o Consolador, o companheiro. Quando passamos por tristezas, temos a oportunidade de ser consolado por Deus. Leia a história de Jó, um outro poeta da Bíblia, e você vai entender que foi naquele momento que ele mais sentiu o conforto divino no seu coração. Momento de tristeza, onde ele teve que sepultar todos os filhos no mesmo funeral. Você sabe o que é isso, meu irmão? Um pai ter que sepultar todos os filhos no mesmo dia. Quem já perdeu um filho, já foi ao funeral de um filho, sabe o quanto é doloroso. Funeral é uma coisa ruim, deprimente, ninguém gosta. Eu vou, mas vou com o coração moído, porque eu confesso a vocês, eu tenho que derramar minha alma aqui nessa mensagem, dizer, se tem um dia que é difícil para mim, é o dia de um funeral. Eu não tenho palavras, eu uso a Bíblia, mas não tenho o que dizer para quem está sofrendo. É coisa do Espírito para confortar alguém. Não há preparo suficiente. Mas imagine um homem que teve que sepultar todos os seus filhos no mesmo dia. Que dia terrível. Um homem que teve a sua empresa abrindo falência, que perdeu tudo de uma hora para outra. Um homem que perdeu a saúde. A Bíblia diz que o seu corpo foi tomado por tumores malignos, da ponta do pé à cabeça. Sua carne literalmente estava apodrecida. Em dado momento, a Bíblia diz que vem um redemoinho. Que coisa linda! Num redemoinho, Jó estava ali, lamentando o seu estado. De repente, depois de um certo tempo, vem um redemoinho. Algo comum na natureza. Mas no meio do redemoinho, daquela ventania, Jó escuta audivelmente a voz de Deus.
Sabe aqueles redemoinhos que agitam a nossa casa, que agitam o nosso casamento, que agitam nossa estrutura, que agitam nossa família, que agitam nosso trabalho, que muitas vezes deixa turva a nossa visão. Nesse redemoinho Deus pode falar. E Deus diz para Jó: Jó, onde você estava quando eu lancei fundamento na terra? Sabe o que Deus está dizendo para Jó? Jó, você não tem a experiência que eu tenho, você não entende o que está acontecendo, mas eu entendo todas as coisas. Dizem que é verdade que quem mais entende da vida é quem mais viveu. É uma questão lógica. Um motorista de trânsito que tem mais tempo de experiência, ele, teoricamente, ele é mais bem preparado do que um motorista novato. Quem vive mais, quem tem mais cabelo branco, geralmente tem mais experiência do que aquele que não tem ruga no rosto. Isso é uma questão natural. Quem viveu mais, sabe mais do que aquele que viveu menos. E Deus diz para Jó: mostra aí tua certidão de nascimento. Mostra aí, Jó. Cadê? Qual foi a data? Opa! Aí Deus pega as suas credenciais. Onde você estava quando eu lançava fundamentos sobre a terra? Ah, você não tem a data do meu nascimento, Jó. Ninguém sabe mais do que eu. E Jó para escutar o Senhor falando com ele. E em dado momento Jó diz: puxa vida, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Que coisa linda, irmãos. O sofrimento permitiu Jó receber o consolo direto de Deus. Os momentos trágicos nos fazem presenciar o poder de Deus e conhecer melhor o seu imenso amor por nós. Veja as tragédias como oportunidades, não como uma sorte. São oportunidades dadas por Deus. Nesses momentos difíceis, você conhecerá melhor o Senhor. Deus é sensível ao sofrimento dos homens. Deus é sensível ao que se passa na sua vida. A dor dos seres humanos move o coração de Deus. Ele permanece atento ao que se passa com a gente, principalmente nos dias calamitosos. Jamais devemos esquecer que as tragédias têm prazo de validade. Lembre-se disso. Está difícil, você observa ao seu redor o que está acontecendo. Faça disso um hábito e diga para si mesmo e para as coisas que estão acontecendo: tem prazo de validade, isso vai passar. Porque disse o profeta Isaías: olha, seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Na mesma toada, o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, diz que tudo nessa vida passa. Tudo nessa vida passa. A única coisa que permanece é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é eterna, e a palavra de Deus está dizendo que as coisas ruins que nos sobrevêm, elas são passageiras. Um dia elas vão acabar. Além disso, precisamos aproveitar o tempo sombrio para perceber o cuidado divino por nós. Porque Deus gosta de estar por perto quando as coisas não vão bem. Deus gosta de estar por perto quando as coisas não vão bem. Você gosta de estar por perto de alguém que está sofrendo? Fala a verdade. Só Deus está te ouvindo aí no seu coração. A gente gosta de estar por perto num momento alegre. Não é porque a gente não gosta das pessoas, mas a pessoa que está tristonha é complicado. O que você vai dizer para ela ali? Se você sorri, é desrespeito. Se você tenta ajudar, de repente falta palavras apropriadas. A gente gosta de estar por perto em ambiente de alegria. Mas Deus, Ele é tremendo. Ele está por perto quando as coisas não vão bem. Ele gosta. Deus gosta de desafio, sabe? Seu momento é trágico. É aí que Deus vai estar contigo. Ele vai estar com você nesse momento trágico. Ele gosta de estar por perto para ajudar a você a resolver as coisas. Porque a graça dele nos livra em meio às tragédias. Afinal de contas, nós somos sobreviventes do Senhor.
Será que você pode repetir essa frase para a gente encerrar a mensagem aqui? Somos sobreviventes do Senhor. No 3, vamos lá? 1, 2, 3. Não costumo fazer isso, mas vou fazer hoje. Olha para o irmão que está do seu lado e diz assim: você é um sobrevivente do Senhor. Agora fala com vontade, olhando para mim. O pastor vai te ouvir, quem está em casa vai ouvir também, lá na rádio vai ouvir, lá no YouTube você vai ouvir, que eu vou colocar o microfone em direção a vocês. Diga assim com força: eu sou um sobrevivente do Senhor. Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Aleluia, vamos ficar em pé, vamos glorificar a Deus, irmãos. Aplauda Jesus, Jesus merece a honra, Jesus merece a glória, aleluias. Graças a Deus, meus irmãos, aleluias. A gente vai conversar com Deus, afinal de contas a gente é sobrevivente. Sabe aquela embarcação do Titanic que naufragou, que eu comentei no início da mensagem? Até hoje tem nas plataformas de filmes online um filme do Titanic que foi grande sucesso no ano 2000, protagonizado, interpretado por Leonardo DiCaprio. E uma das partes mais impressionantes do filme, para mim pelo menos, gostei muito desse filme, é quando o navio ele começa a afundar de maneira intensa. Ele vai afundando aos poucos, mas tem um momento que ele começa a afundar completamente. Então todas as pessoas que estão ali tentando sobreviver, elas se seguram. Assim, é um instinto de sobrevivência, porque tudo aquilo ia afundar. Elas estão se segurando no objeto que vai se afundar. E aquele objeto vai se afundando. Às vezes a vida é assim, as tragédias nos levam para baixo, estão nos levando para as profundezas. Não temos onde segurar, porque tudo está naufragando. Mas o Salmo 57 diz que nós temos um refúgio até que se passe as calamidades. Meu irmão, minha irmã, a gente tem as asas do Senhor. Nós temos a proteção divina, nós temos onde ir, nós temos esperança. Nós vamos orar, porque quando a gente ora, a gente lembra disso. A gente vai orar. Se você se sente passando por uma tragédia, Deus falou com você, ore a Deus. Cada pessoa sabe que é tragédia para si. Talvez você já passou por tragédia lá atrás e viva os traumas dessa tragédia. Talvez o teu coração não está devidamente curado. Você não está resolvido pelas coisas ruins que aconteceu com você. Usa aquilo que Deus falou com você na palavra para se curar nessa oração em nome de Jesus. A tragédia foi complicada, claro que não gostaríamos de passar, mas Deus utilizou a tragédia como uma pedagogia para a sua vida. Acredite nisso. Deus te forjou durante a tragédia. Talvez você se lembre de alguém que esteja assim. Você pode apresentar esse alguém diante de Deus. E prepare o seu coração, meu irmão. Eu não vou te enganar. Eu não posso ser um falso profeta aqui nesse púlpito. Eu tenho uma responsabilidade. Eu não estou garantindo que você nunca mais vai passar por uma tragédia. Pode acontecer sim. Enquanto estivermos neste mundo, muitas coisas ruins podem acontecer. O nosso papel aqui nesse momento não é necessariamente nos desviarmos da tragédia, não, porque elas podem vir a qualquer momento. O nosso papel é estarmos preparados. E hoje nós aprendemos que as tragédias não são o fim da nossa história. Elas podem vir, mas eu vou lembrar, não é o capítulo final da página do meu livro. Tem mais página, tragédia não está na conclusão ainda. Pode ser o capítulo 38, 48, 102, mas tem mais página ainda. Pode olhar para dentro de você e diz, tem mais página, não acabou ainda, porque eu estou debaixo das asas do Senhor, e as calamidades irão passar. E quando vier a tragédia, tenha percepção espiritual, aproveite o momento. Agora eu quero ver Deus, caminhar sobre as águas, eu quero ver Deus no redemoinho, eu quero ver Deus assim se aproximando e consolando o meu coração. Eu quero ver um corvo com pão na boca, com carne na boca. Eu quero ver Deus,
porque Deus nas tragédias, Ele se revela de forma extraordinária.